Quando a escuridão da dificuldade nos envolve, quando o chão sob nossos pés parece desabar e o futuro se torna um borrão indistinto de incertezas, uma pergunta quase instintiva emerge do mais profundo do nosso ser. Onde está Deus em tudo isso? É um grito silencioso, um lamento que ecoa nos vales da nossa alma, muitas vezes acompanhado pela sensação avassaladora de abandono. A dor, seja ela física, emocional ou espiritual, tem o poder singular de nos desorientar, de nos fazer questionar tudo aquilo que um dia acreditamos e de nos isolar em um universo de sofrimento aparentemente sem sentido. Onde está a promessa de consolo quando tudo o que sentimos é um vazio cortante? Essa sensação de desamparo não é apenas uma reação humana natural à adversidade. Ela se aprofunda, tornando-se uma verdadeira batalha espiritual. As vozes da dúvida sussurram em nossos ouvidos que talvez não sejamos dignos, que nossos pecados nos afastaram de qualquer favor divino, ou pior, que Deus simplesmente não se importa. Nesses momentos de fragilidade extrema, a fé, antes um porto seguro, parece uma âncora enferrujada, incapaz de nos segurar. O silêncio celestial se torna ensurdecedor e a ausência percebida de uma resposta divina nos empurra para um abismo de desespero, onde a própria existência de um Deus amoroso é posta à prova. É crucial, contudo, desafiar a narrativa comum que associa diretamente o sofrimento à punição ou ao esquecimento divino. Essa simplificação perigosa distorce a complexidade da fé e do plano de Deus. Muitos de nós crescemos com a ideia de que uma vida correta nos blindaria contra a dor. E quando ela chega, nos sentimos traídos, como se tivéssemos falhado em alguma prova invisível. Essa perspectiva limitada nos impede de enxergar além da superfície da angústia, obscurecendo qualquer possibilidade de propósito maior. A verdade é que a dificuldade, muitas vezes, não é um atestado da ausência de Deus, mas um convite a uma jornada mais profunda. A perspectiva bíblica oferece uma lente radicalmente diferente para contemplar a adversidade. Longe de ser um sinal de abandono, a dificuldade pode ser uma ferramenta, um cadinho onde nossa fé é refinada e nosso caráter moldado. Pense nos grandes heróis da fé: Abraão, José, Jó, Paulo. Suas vidas foram marcadas por provações inimagináveis, mas foi precisamente através delas que se tornaram instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Este é o paradoxo divino. A força nasce da fraqueza, a sabedoria da confusão e a proximidade com o Criador, muitas vezes, se intensifica nos vales mais sombrios da nossa existência. Portanto, a pergunta, onde está Deus na minha dificuldade, talvez precise ser reformulada. Talvez a questão não seja sobre a sua ausência, mas sobre a sua presença incompreendida, agindo de maneiras que nossa mente limitada ainda não consegue decifrar. Ele não apenas está lá, mas ele é a rocha em meio à tempestade, o guia na escuridão, o oleiro que molda a argila em vaso de honra. Esta jornada não busca anular a dor, mas transformá-la, revelando um propósito divino que transcende nossa compreensão imediata. Prepare-se, pois o que se segue é uma imersão na verdade libertadora que pode redefinir sua relação com a adversidade. Para compreender o propósito, precisamos olhar além da nossa dor imediata e enxergar a tapeçaria que Deus está tecendo. Cada fio de sofrimento, cada nó de dificuldade não é um erro no padrão, mas uma parte essencial do desenho final. Pense em um mestre artesão que, para forjar uma espada forte e inquebrável, não a protege do fogo, mas a mergulha repetidamente nas chamas mais intensas.
O calor não é para destruir o aço, mas para purificá-lo, para moldá-lo, para lhe dar a resiliência que ele jamais teria no conforto do frio. Da mesma forma, as provações não são um sinal do abandono de Deus, mas a evidência de sua obra em nós. Ele está nos forjando, não para sermos meramente poupados da batalha, mas para sermos vitoriosos nela, equipados com uma fé que foi testada pelo fogo e provou ser genuína. Considere a vida de José, traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e jogado em uma prisão no Egito. Por 13 longos anos, cada circunstância gritava que Deus o havia esquecido. Onde estava o propósito em ser um escravo? Qual era o plano divino em uma masmorra escura? Do ponto de vista humano, sua vida era uma sequência de injustiças sem sentido. No entanto, cada uma dessas estações de sofrimento era, na verdade, uma sala de aula. Na casa de Potifar, ele aprendeu administração. Na prisão, ele aprendeu a liderar e a interpretar os desígnios de Deus. Anos depois, ao se revelar a seus irmãos, ele não disse: "Vejam o que vocês fizeram comigo", mas sim: "Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida." Ele entendeu que sua dor pessoal foi o instrumento para a salvação de uma nação. A história de Jó nos leva a um nível ainda mais profundo de confiança. Diferente de José, Jó nunca recebeu uma explicação clara e lógica para o seu sofrimento avassalador. Ele perdeu tudo: seus bens, seus filhos, sua saúde. Seus amigos o acusaram, insistindo que ele devia ter pecado para merecer tal castigo. Mas o propósito da provação de Jó não era punição, nem mesmo preparação para uma tarefa futura como a de José. O propósito era a própria presença de Deus. No auge de sua angústia, quando todas as respostas humanas falharam, Deus se revelou a Jó não com explicações, mas com perguntas que expunham sua soberania e majestade. Jó saiu daquele encontro dizendo: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Às vezes o propósito da prova não é nos levar a um lugar melhor, mas nos levar a um Deus maior. Essa verdade ecoa através dos séculos e aterrissa diretamente em nossas vidas hoje. A perda do emprego, que parecia ser o fim do mundo, pode ser a ferramenta de Deus para redirecionar sua carreira para um chamado mais verdadeiro. O diagnóstico assustador pode ser o catalisador que reconstrói relacionamentos quebrados e redefine suas prioridades. A solidão profunda pode ser o silêncio necessário para que você finalmente ouça a voz de Deus sem as distrações do mundo. A soberania divina não anula nossa dor, mas a imbui de significado. Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Ele está usando a pressão para produzir perseverança, a perseverança para produzir um caráter aprovado e o caráter aprovado para produzir uma esperança que não decepciona. Portanto, a pergunta fundamental muda. Não é mais "por que eu?", mas sim "para que, Senhor?". Não é um grito de revolta, mas um sussurro de submissão. Esta perspectiva não é um analgésico que remove a dor instantaneamente. A ferida ainda dói. As lágrimas ainda são reais, mas ela é uma âncora para a alma no meio da tempestade. Saber que sua provação tem um propósito divino a transforma de um fardo esmagador em um privilégio sagrado. Você não está apenas sobrevivendo, você está sendo refinado. Você não está sendo punido, está sendo preparado. O que o inimigo pretendia para o mal, para te destruir e te afastar de Deus, o próprio Deus está usando para o bem, para te moldar à imagem de Cristo e te aproximar dele como nunca antes. Em meio à fornalha, onde a dor ameaça consumir, não somos chamados apenas a compreender o propósito, mas a agir. A fé não é uma passividade resignada, mas uma resposta ativa, um engajamento intencional com a realidade da dificuldade. É aqui que o entendimento se transforma em resiliência, e a especulação sobre o porquê dá lugar ao como,
Como podemos navegar por essa tempestade de uma forma que não apenas nos sustente, mas nos fortaleça e nos aproxime ainda mais do divino, forjando um caráter que antes parecia inalcançável. O primeiro porto seguro é a palavra. Em momentos de desespero, a Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas um mapa, um bálsamo e uma âncora. Nela, encontramos não só o consolo das promessas divinas, mas a sabedoria para discernir o caminho e a perspectiva de que nossa dor não é inédita nem incompreendida por Deus. Mergulhar em salmos que expressam toda a gama da emoção humana, ou em passagens como Tiago 1:2-4, que nos convidam a considerar pura alegria as provações, é o oxigênio espiritual que nos permite respirar quando o mundo exterior parece nos sufocar. Em seguida, a oração emerge como a mais poderosa das ferramentas. Não é um pedido mágico para que a dor desapareça instantaneamente, mas um canal direto para expressar nossa angústia, nossa raiva, nossa confusão e, finalmente, nossa entrega. É no silêncio do coração ou no clamor desesperado que nos conectamos com aquele que nos criou e nos sustenta. A oração nos permite derramar nossa alma sem reservas, confiando que somos ouvidos e amados. E se você está encontrando valor nestas palavras, por favor, deixe seu like e um comentário abaixo. Sua interação nos ajuda a alcançar mais corações que precisam de esperança e direção em suas próprias jornadas. A comunidade é o terceiro pilar indispensável nessa jornada. O sofrimento tem a tendência traiçoeira de nos isolar, de nos fazer sentir sozinhos em nossa batalha. No entanto, a igreja, o corpo de Cristo, é o antídoto para essa solidão. Compartilhar sua carga com irmãos e irmãs que podem orar com você, oferecer uma palavra de encorajamento ou simplesmente estar presente, é um testemunho vivo do amor de Deus. É na vulnerabilidade compartilhada que encontramos força e no apoio mútuo que a fé de um sustenta a do outro, impedindo que qualquer um desista no meio da tempestade. Finalmente, é crucial cultivar a perseverança e manter uma perspectiva realista. Nenhuma dessas estratégias é uma fórmula mágica para a ausência de dor. Elas são o caminho para a transformação através dela. A fé é forjada na persistência, na escolha diária de buscar a Deus, mesmo quando Ele parece distante, de orar mesmo quando as palavras falham, de se conectar mesmo quando a vontade é de se fechar. A jornada é longa, repleta de altos e baixos, mas cada passo dado na direção da fé, por menor que seja, é um tijolo a mais na construção de uma fortaleza interior inabalável. A fé que emerge do cadinho da adversidade não é a mesma que entrou. Ela é forjada, purificada, despojada de superficialidades e medos, revelando uma resiliência antes inimaginável. O fogo das provações não tem como objetivo nos destruir, mas sim refinar nosso caráter, eliminando a escória e deixando apenas o ouro puro da nossa essência espiritual. Paciência, perseverança e uma humildade genuína florescem onde antes havia impaciência e autossuficiência. É nesse processo de despojamento que a graça de Deus se manifesta de forma mais tangível, capacitando-nos a suportar o insuportável e a encontrar força onde só parecia haver fraqueza, transformando-nos em vasos mais aptos para o seu propósito eterno. Mais do que a transformação do caráter, as provações nos conduzem a uma intimidade com Deus que jamais seria alcançada em tempos de bonança. Quando todas as nossas muletas humanas são quebradas, somos forçados a nos lançar completamente em seus braços. A oração deixa de ser uma formalidade e se torna um clamor urgente, um diálogo vital com aquele que é nosso único refúgio. É no vale da sombra da morte que sua voz se torna mais clara, sua presença mais real e sua fidelidade, antes apenas uma doutrina, se torna uma experiência vivida e inegável.
Essa profundidade de relacionamento é um tesouro inestimável, um presente oculto na dor, que nos amarra a Ele de uma forma inquebrantável. E dessa intimidade forjada no fogo brota um testemunho autêntico e poderoso. Não falamos de fé por ouvir dizer, mas por ter vivido, por ter sentido o peso da cruz e a glória da ressurreição em nossa própria história. Nossas cicatrizes, antes motivos de vergonha ou dor, tornam-se insígnias de honra, narrativas vivas da fidelidade de Deus. Somos capazes de estender a mão a outros que estão no meio da tempestade, não com clichês vazios, mas com a empatia profunda de quem já navegou por águas turbulentas e encontrou o porto seguro. Nosso exemplo se torna um farol de esperança, provando que é possível não apenas sobreviver, mas prosperar através da dor, sustentado por uma fé inabalável. A Bíblia nos encoraja a olhar para as provações com uma perspectiva radicalmente diferente. Romanos 5:3-4 nos lembra que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Essa não é uma esperança vã, baseada em circunstâncias, mas uma esperança sólida, que não desaponta, porque é fundamentada no amor de Deus derramado em nossos corações. As dificuldades, portanto, não são um castigo, mas ferramentas divinas, presentes embrulhados em papel de luto, que nos moldam para um propósito maior, nos aproximando da imagem de Cristo. Elas são a escola onde aprendemos a verdadeira dependência e a verdadeira força, revelando o poder de Deus em nossa fraqueza. Portanto, não temamos o fogo, mas o abracemos como um catalisador para o crescimento. Confie que cada lágrima, cada dor, está sendo tecida no grande tapete da sua história por um designer soberano. A fé que passa pelo fogo é a fé que permanece, que irradia esperança e que, no final, glorifica a Deus de uma maneira incomparável. Que a sua jornada, com todas as suas curvas e desafios, seja um testemunho vivo do legado da resiliência, da fé forjada no fogo e da esperança eterna que habita em cada coração que confia plenamente no amor de Deus.